Você já viajou de avião? Já sentiu aquela sensação de estar a milhares de quilômetros acima do chão, preso numa máquina de metal sem qualquer controle sobre o que pode acontecer? Já percebeu que aquela pessoa que está sentada do seu lado parece um pouco estranha demais? A creepypasta de hoje conta a experiência de um passageiro que, por escolha própria, e é bom dar um bom ênfase nesse por escolha própria, decidiu se sentar ao lado de alguém que passou mal durante o voo. Parece simples, né? Bom, a gente vai ver que não é tão simples assim. E eu preciso admitir que essa história me deixou um pouco mais desconfortável do que eu achei que ela ia me deixar. Mas eu não vou dizer mais nada, não quero estragar a experiência. Então, eu vos aconselho a usar fones, apagar as luzes. Tá pronto? Então feche os olhos e afunde comigo. Meio do Atlântico. Eu estava sentado perto da frente do avião, logo atrás da primeira classe. Eu não podia ver direito a comoção, mas eu podia ouvir alguém ofegando e vomitando. Era alto no início, mas foi ficando cada vez mais baixo. Uma comissária de bordo entrou na PA e perguntou se havia algum profissional médico entre os passageiros para tentar ajudar. Bom, devido ao silêncio que se seguiu, eu creio que não havia nenhum. Depois de alguns minutos, os sons do homem se deterioraram em uma espécie de gargarejo e depois silêncio. Então acabou. Pelo que eu entendi, o seu nome era Mullin. Ele era um velho, não tão velho assim. E provavelmente foi um ataque cardíaco, aneurisma, reação a drogas ou sei lá, a vontade de Deus mesmo. De acordo com os relatos conflitantes de segunda mão que ressoaram pelo avião da fileira 43, uma comissária de bordo simplesmente prendeu o recém-falecido de volta ao seu assento na janela e cobriu seu rosto com um cobertor. Cortesia da companhia aérea. O piloto entrou no interfone e nos disse que o avião voltaria para Nova York devido a uma situação médica trágica envolvendo os nossos passageiros. Boa noite, senhores passageiros. Estamos procurando um voluntário disposto a sentar ao lado do falecido enquanto voltamos ao nosso aeroporto de origem. Continuou o piloto. Este voo está totalmente lotado, e a pessoa sentada lá agora não está se sentindo confortável. É um assento no corredor e serão apenas algumas horas até que estejamos de volta sobre a Terra. Eu não sei por que eu me ofereci. Sinceramente, uma combinação de exaustão, altruísmo, curiosidade mórbida, enfim. Meus planos de férias já estavam arruinados de qualquer maneira, pensei. Então por que não pegar o assento mais interessante do avião? A comissária de bordo me agradeceu profundamente, assim como um adolescente de aparência enjoada que pegou o meu assento original. Peguei minha bolsa e caminhei até o final do corredor, até a última fileira do avião. Minha única experiência anterior com cadáveres foi um funeral com caixão aberto para minha avó quando eu era criança. Mas a ideia de morte nunca me incomodou particularmente, afinal, é natural. Dito isso, admito que duvidei da minha própria decisão assim que vi meu novo companheiro de assento. O Sr. Mullin estava sentado ereto entre eu e a janela, preso na cintura, com um cobertor de lã cobrindo seu torso e a cabeça. O cobertor não cobria suas mãos que estavam descansando em seu colo acima do cinto de segurança, colocadas dessa forma por uma comissária de bordo como sinal de respeito, eu presumi. Os dedos do Sr. Mullin estavam torcidos em garras que traíam a agonia de sua morte. Eu não consegui olhar para essa mão sem imaginar como seu rosto parecia sob o cobertor. Pensei em pedir um segundo cobertor, mas a tripulação de voo estava muito ocupada acalmando os outros passageiros e se preparando para nossa volta ao redor do Oceano Atlântico. Então, eu tentei esquecer o desconforto, eu fechei os olhos e acabei dormindo. Acordei horas ou minutos depois, não tenho certeza, mas eu acordei com um solavanco da turbulência. As luzes da cabine estavam apagadas e a maioria dos passageiros ao meu redor parecia estar dormindo. Olhei pela janela tentando não olhar para o Sr. Mullin enquanto fazia isso, e vi apenas a escuridão uniforme da noite. Imaginei o oceano a quilômetros e quilômetros de distância abaixo de nós, sem luz e frio. O pensamento sobre isso me deixou inquieto, então eu estendi a mão por Mullin para fechar a cortina da janela. Mas eu parei. A cortina não estava fechada quando me sentei? Percebi que havia algo mais errado com a cena. A postura de Mullin havia mudado de alguma forma enquanto eu dormia. Levei alguns segundos para identificar. Suas mãos permaneceram no seu colo. Ele ainda estava preso na cintura e o cobertor ainda cobria a parte superior do seu corpo. Mas o tecido parecia meio torcido agora, como se ele estivesse tentando se mexer. Muito lentamente, sabendo que era insano, mesmo enquanto eu sabia que eu não conseguia me impedir. Levantei uma parte do cobertor.
Descobri sua camisa que a tripulação do voo havia desabotoado enquanto tentava salvá-lo. Um pedaço de pele azul acinzentada com os pelos brancos no peito espreitava por baixo. Levantei o cobertor mais alto. Seu colarinho estava salpicado de sangue seco. Lembrei-me da sua terrível ofegação. Finalmente puxei o cobertor completamente e sufoquei um grito. A cabeça de Mullen estava virada para longe de mim, exatamente como se ele estivesse tentando virar para olhar pela janela. Eu podia ver seu rosto refletido no acrílico. Era inegavelmente um rosto de um homem morto, pálido, abatido, os lábios entreabertos, a mandíbula frouxa. Não havia mais vida nele, exceto em seus olhos. Eles estavam se movendo. Eu fiquei parado olhando para o reflexo por meio minuto. Eu tenho certeza disso. No centro daquela máscara de morte, duas pupilas piscavam para frente e para trás como se estivessem rastreando algo lá fora no céu. E eu tinha O que você está fazendo? Uma voz ao meu lado me interrompeu. Virei-me rapidamente e vi a mulher sentada ao meu lado do corredor me olhando. Cubra-o de volta. Dê a ele a sua paz. Ele estava se movendo. Eu acho que seus olhos... Talvez ele não estivesse realmente... Eu não consegui terminar a frase. Era muito louco. Na verdade eu nem precisei, porque naquele momento meu estômago caiu 10 pés junto com tudo mais no avião. Canecas de café e bolsas bateram no teto. Um homem perto da seção da primeira classe quase caiu do assento. Eu vi as luzes de chamada acendendo por todo o avião enquanto os passageiros eram acordados em pânico e confusão. Caros passageiros, por favor, ocupem seus assentos. Prendam-se e prendam qualquer item solto, disse o piloto da PA, parecendo bem abalado. O tempo ao longo da nossa rota de voo está limpo e nenhum avião na área está relatando turbulência. Então não posso dizer com exatidão o que está acontecendo, mas devemos passar por isso em breve. Mesmo enquanto falava, a leve trepidação de fundo que eu sentia desde que acordei ficou visivelmente mais violenta. A mulher do outro lado do corredor começou a procurar seu cinto de segurança sem mais prestar atenção em mim ou em Mullen. Forcei-me a olhar para ele novamente. O solavanco deve tê-lo feito inclinar para a frente na cintura. Sua cabeça estava colidindo com o assento à sua frente. Mas o rosto de Mullen ainda estava voltado para a janela. Seu pescoço torcido em um ângulo tão agudo que eu fiquei preocupado que estivesse quebrado. Olhei para sua mão novamente, a palidez da sua pele. 3 comissárias de bordo e uma dúzia de passageiros testemunharam a morte desse homem. E eu não consegui imaginar racionalmente que ele estivesse enganado sobre isso. E ainda assim, no reflexo da janela, seus olhos estavam para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita novamente. Eu já tinha ouvido falar de reflexos estranhos às vezes que entram em ação após a morte. Membros se agitando, galinhas sem cabeças correndo, nervos limpando o último backlog de instruções do cérebro. Mas os olhos? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Fiz-me olhar além daquele reflexo perturbador, para o próprio céu. Ainda estava escuro, sem lua e sem nuvens. Mas a atmosfera parecia ter assumido um tom estranho. Um verde muito escuro, como uma neblina de sopa de ervilha. Achei que podia ter visto algumas formas girando na escuridão, embora possa ter sido uma ilusão de ótica ou alguma coisa assim. Eu desesperadamente queria estar em qualquer outro lugar naquele momento, mas o resto da cabine estava se aproximando em um estado de pandemônio. As comissárias de bordo estavam correndo pelos corredores, atendendo a derramamentos e hematomas, mesmo enquanto tropeçavam e cambaleavam. O avião inteiro estava tremendo como um barril descendo as corredeiras. Uma série de solavancos fez a parte superior do corpo de Mullen balançar para frente e para trás como um pêndulo de cabeça para baixo. Ele foi jogado para trás em seu assento, depois para o lado, em mim. Uma sensação horrível que eu jamais vou esquecer. E depois para o lado oposto, seu rosto batendo diretamente na janela onde ficou. Sério, isso foi o suficiente para mim. Me soltei de meu assento e tranquei-me no banheiro logo atrás de mim. Eu ficaria encolhido em um vaso sanitário pelo resto deste voo infernal em vez de passar mais 1 minuto sentado com o Sr. Mullen. E, na verdade, esse plano funcionou por cerca de uma meia hora. Apoiei meus 2 braços na parede do banheiro e ouvi os sinos dos botões de chamada da comissária de bordo.
O zumbido dos motores de jato, o rugido do céu. Tentei me acalmar visualizando o horizonte de Nova York, a pista de pouso do JFK, uma descida tranquila. Mas então imaginei a janela de Mullen, seu rosto amassado contra o vidro, como o de um menino pequeno, seus olhos mortos procurando a noite. A voz descorporificada do capitão me trouxe de volta à realidade. Ele parecia realmente assustado agora, e o PA continuava entrando e saindo. O tempo está extremamente anômalo. Preciso de todos em seus assentos e na posição de emergência, imediatamente. Se nós despressurizarmos... A turbulência parou por 4 ou 5 segundos. Então, de repente, pareceu que eu estava dentro de uma máquina de lavar roupas. Eu rebati contra as paredes do banheiro, caí no chão e mal consegui abrir a porta para me rastejar de volta para o corredor. As 3 comissárias de bordo estavam caídas, espalhadas de costas, de bruços, entre os assentos. Alguns dos compartimentos de bagagem de mão haviam estourado e vomitado as bagagens para fora. Muitos dos passageiros estavam chorando, alguns oravam, e por tudo isso, o avião não parava de tremer. Eu ouvi uma série de pequenos estrondos acima da minha cabeça e senti algo úmido na minha bochecha. Todas as latas de refrigerante do galley haviam explodido. Subi para o meu assento e me prendi, tendo esquecido brevemente de Mullen em meu terror. Mas ele ainda estava em seu assento. É claro, chicoteando para frente e para trás como um mastro de bandeira em um furacão, batendo a cabeça na janela com tanta força que eu podia ver o acrílico expandir para fora e recuar a cada vez. Eu fiquei preocupado que ele abrisse a janela, embora isso seja supostamente impossível. Então superei minha repulsa e o peguei pelos ombros, mas eu não consegui contê-lo. Novamente a sua cabeça atingiu a janela. Comecei a temer que não fosse simplesmente o movimento do avião que o obrigava. Ninguém mais no avião estava olhando para isso. Alguns passageiros se uniram e estavam tentando puxar as comissárias de bordo feridas para fora do corredor. Outros estavam sussurrando mensagens de despedida em seus telefones. Eu ouvi algo se rachar do meu lado, e eu estava desesperadamente esperando que fosse o crânio de Mullen, e não a janela. Lá fora, eu podia ver que a névoa verde estava viva com formas amorfas giratórias. Outra explosão. Não as latas de refrigerante dessa vez, mas o oxigênio pressurizado escapava para o céu. Mullen estava conseguindo quebrar os vidros da janela com um golpe final. Agora sua cabeça mutilada estava pendurada para fora do avião, e o resto do seu corpo estava se esforçando para segui-la, contido apenas pelo seu cinto de segurança e a largura de seus ombros. Um alarme disparou na cabine, e uma selva de máscaras de oxigênio caiu dos tetos. Eu coloquei a minha imediatamente, mas ouvi outras pessoas gritando. Alguns passageiros estavam tentando desesperadamente colocar as máscaras na tripulação inconsciente, mas o avião estava tremendo mais violentamente do que nunca. Os detritos soltos estavam voando pelos corredores em direção à minha fileira, em direção ao buraco que o homem morto havia feito no avião. Violação na cabine, disse o piloto. O oxigênio de backup é limitado, então estou tentando descer para uma altitude segura. Mas é difícil fazer isso nesta tempestade, ou seja lá o que for. Que Deus esteja conosco. Assim que fiquei certo de que podia respirar e não corri o risco de ser sugado para fora, dei uma última olhada em Mullen. Sua cabeça pode ter se rasgado completamente pelo lado de fora da janela. Eu imaginei aqueles olhos novamente. Aqueles olhos que tinham visto algo no céu que nós não tínhamos visto, ou simplesmente não poderíamos ver, mesmo que agora ameaçasse desmantelar o avião. Havia alguma conexão entre esses eventos que talvez eu nunca entenda, mas mesmo sem entender eu podia fazer o último movimento disponível para mim. Eu estendi a mão sobre o colo de Mullen, levantei uma daquelas mãos frias como garra e desprendi seu cinto de segurança. Houve um barulho de esmagamento intolerável quando... eu presumo que seus ombros foram espremidos e esmagados para caber na moldura da janela. Então, em uma fração de segundo ele se foi. A janela. A noite. Um velho pálido caindo de cabeça para baixo em direção ao Oceano Negro. Seja lá o que você viu lá fora. Eu sussurrei. Seja lá o que você estava procurando.
Vá em frente e nos deixe em paz. A névoa lá fora se dissipou alguns minutos depois, e o avião desceu até que fosse seguro respirar sem as máscaras. Menos de 1 hora depois, eu já conseguia ver a pista de pouso do JFK. Um esquadrão inteiro de policiais e ambulância nos encontrou no caminho para baixo. As comissárias de bordo e vários passageiros tiveram que ser hospitalizados, mas pelo que sei, ninguém sofreu ferimentos graves. Investigadores federais acabaram concluindo de que havíamos passado por uma anomalia climática localizada, não testemunhada por nenhum outro avião no céu naquela noite. Alguns detritos devem ter estado voando por aí conosco e deve ter destruído a janela do 43A. Escreveram em seu relatório. Este evento levou à perda repentina da pressão da cabine, na qual o corpo de um passageiro que havia morrido anteriormente em uma emergência médica não relacionada foi ejetado do avião. Eu esperava ouvir muito sobre isso nas notícias, mas acho que no final foi apenas uma daquelas coisas... Sabe? A companhia não tinha muito interesse em divulgar o acidente, é claro, e os passageiros não tinham vontade de revivê-lo. Para a maioria das pessoas no voo, foi simplesmente uma tragédia bizarra seguida de um susto. E... tudo acaba bem quando termina bem, né? Eu sou o único que sonhará pelo resto da minha vida com os olhos de Mullen e seja lá o que eles viram no caminho para o oceano.